programa Cultura Espírita, do Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Olá, meus amigos, meus irmãos, muita paz a todos os corações. Aqui estamos com o nosso programa Cultura Espírita, do Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Como sempre, contamos com o apoio inestimável do nosso produtor Assauri Franco de Moraes, que fará agora a sua saudação a todos vocês. Como sempre, agradecendo o carinho de todos e pedindo a Jesus que ampare e proteja todos os lares. Também está conosco aqui o nosso querido amigo, irmão Joel Vaz, que nos traz sempre aquela agendinha luminosa. Joel. Luz, paz, harmonia nos vossos corações. Muito bem. Olha, nesses sábados teremos a última aula do curso Espiritismo e Tecnologia da Informação. Isso só o Instituto de Cultura Espírita tem. Então nós tivemos aqui a história da tecnologia, a utilização dos recursos tecnológicos, a visão da inovação tecnológica. Agora estarão no tablado a Regina Mercadante e seu marido Marcelo Shoa, que vão trabalhar as redes sociais a serviço do bem, que é o que nos interessa muito especialmente, né? Então, dia 27, agora sábado, às 1h30 da tarde, gratuitamente, como sempre, no Instituto, né? À disposição de todos os nossos irmãos. E ainda neste próximo sábado, às 3h da tarde, o nosso doutor Luiz Eduardo Brandão, que é ele é doutor em física, é professor da universidade, né? Agora, não é só um craque aí nos títulos da terra, ele é também uma criatura que arregaça as mangas e vai para a rua ajudar as pessoas. A sua vida é marcada pelo trabalho efetivo no bem, não é um teórico do bem, né? Aliás, é o que é muito próprio do espírita, sair da teoria e arregaçar as mangas e trabalhar no bem, né? Pois o Brandão estará lá nos apresentando nessa visão dos tópicos especiais, encerrando de maneira luminosa esse mês de julho, onde nós navegamos pela fronteira do conhecimento. O tema do Brandão é do caos ao cosmos. O caos é a desorganização, o cosmo é a organização. Como é que você sai daquele? No princípio era o caos, né? E chega o faça-se a luz e a luz organiza as coisas. Bem. Essa visão cósmica, né? Então o nosso companheiro, à luz da doutrina espírita, vai nos colocar esse tema que é absolutamente imperdível. Que programação desse mês de julho. Muito Nossa legal. Senhora. Formidável, né? Formidável. E logo vai chegar agosto, né? Nosso Assaruí estará abrindo o segundo semestre com a evolução do princípio inteligente na cadeira de doutrina espírita. O Jorge Cerqueira, no dia 10 de agosto, estará com a civilização no mundo de regeneração, falando dessa consciência ecológica. O Rafael Melser, que é um médico também de altíssimo padrão, vai nos falar sobre a essência da vida. E o nosso Neandertal Alves vai nos falar sobre o despertar do senso moral. Fechando o mês, o Assaruí volta com a doutrina sobre o progresso moral e o progresso intelectual. São coisas formidáveis que o nosso Instituto oferece a todos vocês, não só ali na Rua Ibituruna 53, no Maracanã, nosso telefone 22241060, 22240736, mas também pelos nossos e-mails, Instituto Cultura Espírita do BR@gmail.com, ou culturaespírita@oi.com.br e o site www.portaliseb.org.br. Agora está conosco aqui o nosso Joel com a sua agendinha luminosa. O que você tem de bom aí para nós, Joel? Coisas maravilhosas. A gente vai convidar o povo de Jacarepaguá e adjacências para conhecer esse mundo de casas maravilhosas que tem lá. Só no Pichincha tem 6 casas espíritas, uma pertinho da outra. Jacarepaguá é uma potência. É uma potência, mas tem uma que me fala particularmente ao coração. É a Casa Espírita Eurípides Barçanu, dirigida pelos aqueles 2 irmãos fantásticos, 2 gêmeos, o Gilson e o Gilberto Bordalo, pessoas encantadoras, anos e anos a fio se dedicando a um trabalho extraordinariamente bonito. É verdade.
Ele tem uma das unidades, são 2 unidades do Barçanufo. Tem a do Largo do Anil também? Também, exatamente. Uma na rua Gazeta da Tarde, 235 na Taquara. Ali todos os dias, a partir das 9 horas da manhã, começam diversas atividades que são conduzidas pelos abnegados irmãos e o grupo de trabalho aqui de colaboradores, que é fantástico. De segunda a quinta-feira, às 19h40, são realizadas as reuniões de estudos com palestras, atendimento fraterno, e às sextas-feiras as reuniões começam às 15 horas, preparando um fim de semana sempre rico de atividades. A outra unidade fica ali na rua José Orlando, no número 3, ali no Curicica. Isso. E o atendimento e reuniões são às segundas e terças-feiras, às 9 horas da manhã e às 19h30. Então, com atendimento fraterno e tal, e passes e tudo mais. Vale a pena conhecer essas 2 casas. Vale a pena. Sem dúvida. Usufruir de banhos de amor e de luz do nosso querido Eurípides Barçanufo. Ainda em Jacarepaguá funciona muito bem casas espíritas no Pichincha, no Tanque, na Praça Seca, no Anil, na Gardênia Azul. Na Gardênia tem uma que eu tenho um carinho também muito especial. Tem um bonito trabalho do Grupo Espírita Irmãos Samaritanos, que fica na rua Marujá 348. Ali, a falange do Dr. Herman realiza trabalhos de cura com propostas de conquistas. Bonito, não é? Eu me lembro que encontrei o César uma vez lá e a gente ficou encantado com o trabalho. Muito bom. E a proposta de trabalho de cura é através da reforma íntima. A recuperação dos princípios básicos através da fé, da esperança e principalmente da caridade pelo amor ao próximo. Pois, oportunamente, a gente vai falar mais de Jacarepaguá, mas ainda hoje, à noite às 19 horas, o Divaldo Franco estará em Araçatuba, em São Paulo, apresentando no Bela Vista Eventos, que fica ali na rodovia Namatella Rezé, no quilômetro 2, na chácara Bela Vista. O incansável Divaldo se preparando, e eu já na próxima semana vou dar a programação dele para a jornada anual, que é a 66ª jornada de divulgação espírita no Rio de Janeiro. Coisa extraordinária, né? 66 anos fazendo isso, meu Deus do céu. E ele tem com 80 e qualquer coisa. Eu acho que é imperdível, porque não é que ele vai desencarnar, mas eu acho que dificilmente ele pode repetir mais adiante uma jornada desse tamanho, né? É exaustivo. É muito exaustivo. Na semana que vem eu vou dar toda a programação deles. E ainda em São Paulo, ali em Araçatuba, em Bauru e tal, a gente vai ter uma peregrinação dia 27 e 28 da nossa querida Anete Guimarães, filha do saudoso Geraldo Guimarães, e da Aninha Guimarães, querida, doce Aninha, que eu tenho um carinho tão grande por ela. Todos nós, né? Todos nós, é verdade. Então, vai ser um seminário muito bonito, principalmente em Bauru e Agudos, ali no interior de São Paulo. Vale a pena procurar lá a Associação Espírita André Luiz, que fica na rua Professor Antônio Conde, 1287. Procurem e participem dessa jornada da nossa querida Anete. Eu queria convidá-los para fazer uma visita a uma casa maravilhosa, que eu também tenho um amor muito grande por ela. É a Associação Espírita Obreiros do Bem, mantenedores do Hospital Espírita Psiquiátrico Pedro de Alcântara. Trabalho extraordinário. São 80 moças, senhoras internas, delicadamente, cuidadosamente tratadas, inteiramente gratuito o trabalho lá. E claro que a Casa Espírita tem grandes dificuldades de sobrevivência. E uma com um trabalho desse, pagando médicos especializados, profissionais categorizados, remédios caríssimos, necessita de apoio, necessita de auxílio. Eu convido a todos
que se toquem no coração e conheçam o Hospital Pedro de Alcântara. Fica ali na rua Santa Alexandrina 667. Logo na saída do túnel Rebouças, ao invés de pegar o elevado, pega logo à direita ali, como quem desce do Corcovado. É logo a seguir. É um prédio muito grande, é fácil de identificar. A vossa ajuda vai ajudar muita gente, muita gente. E eu quero reafirmar o nosso endereço, que é joelvaz61@gmail.com. Me mande notícias das atividades da Casa Espírita, lançamento de livros, ações, programas, enfim, tudo que houver para que a gente possa aqui, no nosso Cultura Espírita, contar para todo mundo. Um beijo grande no coração de cada um. Luz e paz nas nossas vidas. Muito bem, meus irmãos. Vamos então ao nosso breve intervalo e logo, logo retornamos, se Deus quiser. Ofereço um livro de presente. Sugerimos a obra Minhas Memórias Alheias, do professor Celso Martins. Com bom humor e sabedoria, o autor comenta fatos do movimento espírita e revela detalhes dos principais divulgadores da doutrina de Kardec. Os pedidos podem ser feitos pelos telefones 021 2224 1060 ou 2224 0726. Os livros serão entregues pelos Correios ou podem também ser adquiridos na loja do ICEB. Olá, meus amigos, meus irmãos, aqui estamos retornando com o nosso programa Cultura Espírita, do Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Pelas ondas amigas, a nossa Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, 1400 kHz, contando, como sempre, com o apoio inestimável do nosso Toninho Barbosa, nosso engenheiro de som. Neste momento, agora, vamos responder as perguntas. E é, dessa vez, o nosso Eloir Peçanha, lá de Marechal Hermes. Ele está perguntando aqui: qual é a diferença entre prova e expiação nessa vida? A diferença é ter que responder essas perguntas. Isso é uma prova ou é uma expiação? Mas vamos lá. Meu prezado Eloir, a expiação, como o próprio nome diz, ela é um cumprimento de pena. É um resgate de débitos passados. Está ligada, geralmente, a existências anteriores. As provas são situações em que o espírito será testado em sua capacidade de suportar as dificuldades. Se saísse bem, ele estará apto a subir mais um degrau na escala rumo à perfeição. É como numa escola. O aluno assiste às aulas para ser testado com as provas. E em determinado tempo, se aprendeu mesmo as lições, ele vai passar. Caso ele comporte-se inadequadamente, será punido com reprovação, ou mesmo expulso da escola, sofrendo as consequências de seus atos. É a expiação. Agora, quanto mais evoluído o espírito, menos expiação ele passa. Então, veja bem, fazendo uma equaçãozinha aqui, a gente pode resumir isso no seguinte: cometemos os erros. Para que nós tenhamos consciência desses erros e possamos entendê-los para consertá-los, nós passamos por um processo de expiação. Uma vez passados por esse processo de expiação, que nós declaramos para nós mesmos, para a nossa consciência, para a lei, nós dizemos: entendi, quero ser melhor, quero fazer isso, pretendo fazer aquilo, para melhorar, para crescer, para evoluir. Aí então começam a vir as provas. As provas são a aferição daquilo que nós dizemos que aprendemos. Isso tudo está dentro da lei do Pai, a lei de causa e efeito. Tá? Então, quando nós dizemos que aprendemos, passamos pelas provas. Que, como o próprio nome diz, e estamos cansados de conhecer, é a aferição daquilo que sabemos, que aprendemos e que dizemos que sentimos. Tá?
É interessante que algumas sutilezas nessas questões que às vezes tornam difícil essa resposta. Eu conheci uma criatura que era um ser teratológico, todo torto, as pernas eram repuxadas sobre o abdômen, os braços eram fechados sobre o tronco, a pessoa se arrastava pelo chão de costas. Era a maneira de viver, era uma situação muito difícil. E quando nós vimos aquilo, mesmo acostumados a ver grandes tragédias, né, nós ficamos muito chocados com aquilo. Então, à noite, o espírito comunicou-se, um espírito, né, e disse que era uma expiação, que aquele ali tinha sido um feitor de escravos e que maltratou muita gente na outra vida. E que agora ele foi obrigado a renascer naquela circunstância, para que com isso pudesse o espírito adquirir a lucidez e compreender a extensão dos erros cometidos. Então, é uma expiação. Foi uma imposição a esse espírito, né? Para ele poder resgatar os erros do passado e crescer na direção do bem. Agora, também eu me lembro da história do Jesus Gonçalves, né? O Jesus Gonçalves é emblemático. Emblemático. O Jesus Gonçalves, ele nasceu como sofrendo de rancenismo, né? Mas ele pediu. Então, quando você olha, assim, isso é uma expiação? Não, ele pediu como prova. Ele já tinha sofrido de rancenismo no passado e usou isso muito mal. Aprendeu na espiritualidade muitas coisas e agora pediu para renascer daquela forma. Então, você olhando assim, pode pensar que é uma expiação, mas do ponto de vista daquele espírito é uma prova. Por isso que eu digo, há umas sutilezas e para nós é difícil estabelecer um juízo de valor em cima disso. E quando você disse que foi uma imposição, eu até tomei uma imposição. E agora é a lei. É a lei. A lei impõe. A lei se fala automaticamente. Né? Que coisa incrível. Então, é complicado mesmo isso, né? Não, mas é verdade, é mesmo a sutileza que... É por isso que a gente tem que abrir, dissecar, exatamente, para poder entender isso. Meandros desse comportamento que ficam às vezes escondidos na nossa percepção, né? É verdade. Mas o nosso Eloir Peçanha, lá de Marechal Hermes, coloca uma outra questão. Qual é a atitude do espírita perante as pessoas que concordam com seus princípios, mas gostam de frequentar igrejas ou outros locais de culto? Isso aí. Ô Eloir, antes de mais nada, nós temos que separar as coisas. Há pessoas que concordam com os princípios da doutrina espírita, mas têm suas crenças ou religiões. Eu conheço pessoas que se dizem católicos, professam o catolicismo, mas, no entanto, aceitam com muita abertura a ideia da reencarnação, por exemplo. Ou a mediunidade, né? Bom, eles têm suas crenças e religiões, embora concordem com os princípios espíritas. E por isso mesmo eles não se dispõem a abandoná-las, essas suas crenças de família, de heranças familiares, né? O centro espírita está cheio de católicos tomando passe. Vamos lá tomar passe. Então tomar passe, beber fluidificar, e é muito bom, não tem problema nenhum. Domingo fui na igreja, fui à missa e tal. Tudo bem. Há outras pessoas... Tem o inverso, a recíproca, né? Exatamente. Agora, veja bem, há outras pessoas que frequentam as casas espíritas regularmente, são simpatizantes do espiritismo, mas permanecem também frequentando igrejas e templos de suas convicções, né? E continuam abraçando suas crenças de origem, né? Existem aquelas que se dizem espíritas, estão no trabalho espírita há anos, mas permanecem atreladas ao atavismo. Atavismo é a ligação ao elo forte, né, das antigas religiões e ainda atendem a ritos e dogmas, como, por exemplo, acender vela, batizar filhos, encomendar missa de sétimo dia para entes queridos, etc. Isso aí. Eu conheço um caso de um espírito que mandou rezar uma missa de sétimo dia, porque ele disse assim para mim: o que os outros vão falar se a gente não mandar rezar isso, entendeu? Então existe todo esse sincretismo, né? Vamos dizer assim, né? Bom, então esses, né, segundo Allan Kardec, são reconhecidos por lutar
constantemente para vencer as suas más inclinações. Esses quem? Aqueles que efetivamente abraçam o ideal por compreenderem verdadeiramente a que ele se destina. São os verdadeiros. Então, são os verdadeiros, então, são esses que, segundo Kardec, eles são reconhecidos por lutar constantemente para vencer as suas más inclinações com sinceridade e desejo de aprimoramento. Então, por aí você vê que existem várias nuances no processo. E aqueles que são efetivamente espíritas, acreditam naquilo, seguem aquilo, procuram seguir pelo menos, né? Agora, a posição do espiritismo e do espírita é de respeitar cada um, dentro das suas limitações, entendendo que todos vivem experiências que servirão, de uma forma ou de outra, para seu aprendizado como espírito imortal. Não esquecendo, entretanto, de se esclarecer pontos de vista para se fazer a luz nas consciências ainda dominadas pela ignorância das verdades eternas. Você veja bem, César, você comentou aí que tem muito católico que vai ao centro espírita para receber passe. Isso é verdade. Lá na minha casa espírita, Bezerra de Menezes, no Estácio, é muito comum a gente ver as pessoas formam uma fila para subir até o local para aplicação de passe, e na hora que a pessoa vai pegar, são uma escadinha assim, quando a pessoa vai pegar a escadinha para subir, se faz a persignação, faz o nome do padre e por aí afora. A gente vê isso, entendeu? Mas isso não tira absolutamente nem o mérito, nem a qualidade do benefício que ela vai receber ali, né? Eu pelo menos seria visceralmente contrário ao fato de chamar a atenção de uma pessoa por causa disso. Alguma. Né? Então, a tolerância e o respeito, que são um dos pilares do espiritismo, deve prevalecer nesses casos, sem dúvida nenhuma. Né? É preciso atentar que, na verdade, o espiritismo ele é uma doutrina muito avançada, na medida em que ele não se coloca com esses sinais externos, né? Roupas especiais, sacerdotes, rituais, dogma, cantoria, enfim, todo aquele cerimonial que nós todos que fomos dessas religiões, em muitas encarnações, nós estamos acostumados com isso. Então, de repente, você encontra uma doutrina, não tem santo, né? Não tem imagem, não tem palavra mágica, não tem sacerdote, e a pessoa fica sem saber para onde olha. Onde é que eu vou? É natural, a gente tem que respeitar isso. Vai transitando, né? Vai transitando. Aos poucos as pessoas vão compreendendo isso, né? E a partir de várias experiências como espírito, vai chegar ao espírito verdadeiro, que além disso é aquele que busca a sua reforma íntima, sabe que o altar está no coração, as velas são as lágrimas que você derrama pelos outros, não é isso? E toda essa estrutura dogmática só tem sentido se você trabalhar a favor do próximo, amar o próximo a si mesmo. Isso é como disse Jesus, é difícil seguir esse Jesus, é difícil, porque ele não se faz por exterioridade, a gente tem que compreender isso, tem que respeitar, né? E de maneira que eu acho que, como se fala assim, o espiritismo não é a religião do futuro, é o futuro das religiões. A coisa vai caminhando nessa direção a pouco e pouco, sem que haja aqui nenhum tipo de crítica, não, com todo o respeito, né? Mas isso faz parte, é um processo de transição, e nós temos que ser, na casa espírita, tolerantes. Assim como eu sei de espíritas que de vez em quando vão lá num determinado tema, determinada coisa, vão lá. É como assim, vai que, né? Eles vão lá. O Eurípides Bassanufo, que foi um católico convicto, ele dizia o seguinte, que todas as religiões são boas, claro. Nós é que não somos. É verdade. Eu conheço uma família espírita que tem em casa um mundo de imagens barrocas, de tudo quanto é tipo de santo e a cenografia, mas é tão bonito. É bonito, né? Então é isso aí. Nós temos que ser compreensivos, e essa relação implica necessariamente uma generosidade do não julgar. Né? E vamos caminhando na direção do bem, que é isso que importa. Né? Muito bem, vamos ao nosso intervalo. Daqui a pouco estará aqui o nosso querido Geraldo Cardoso com a sua Internet do Bem. Até lá. Instituto de Cultura Espírita do Brasil.
Meus amigos, a mensagem selecionada para hoje nos fala de forma simbólica da presença de Jesus em todas as oportunidades em que somos chamados ao testemunho da fé e do amor ao próximo, demonstrado em nossas boas ações. São palavras de Jesus. Toda vez que socorrerdes a um desses pequeninos, é a mim mesmo que socorreis. Ruth olhou em sua caixa de correio, mas só havia uma carta. Pegou-a e examinou-a antes de abri-la. Mas logo parou para observar com mais atenção. Não havia selo, nem marcas do correio, somente seu nome e endereço. Mas ela decidiu ler a carta, que dizia: Querida Ruth, estarei próximo de sua casa no sábado à tarde e passarei para visitá-la. Com amor, Jesus. As mãos da mulher tremiam quando colocou a carta sobre a mesa. Por que o senhor vai querer visitar-me? Não sou ninguém especial, não tenho nada para oferecer-lhe, pensou. Preocupada, Ruth recordou o vazio reinante nas estantes de sua cozinha. Ah, não tenho nada para oferecer-lhe. Terei que ir ao mercado e comprar alguma coisa para o jantar. Conteúdo sobre a mesa. Apenas R$10,80. Bom, comprarei pão e alguma outra coisa, pelo menos. Ruth colocou um abrigo e se apressou em sair. Um pão francês, um pouco de peru, uma caixa de leite. Ruth ficou somente com 24 centavos, que deveriam durar até a próxima segunda-feira. Mesmo assim, sentiu-se bem e saiu a caminho de casa com sua humilde compra debaixo dos braços. Olá, senhora. Pode nos ajudar? Ruth estava tão distraída pensando no jantar que não viu as duas pessoas que estavam em pé no corredor. Um homem e uma mulher, os dois vestidos com pouco mais que trapos. Olhe, senhora, não tenho emprego. Minha mulher e eu temos vivido ali fora na rua. Bom, está fazendo frio e estamos sentindo fome. Se a senhora pudesse nos ajudar, ficaríamos muito agradecidas. Ruth olhou para eles com mais cuidado. Estavam sujos, tinham mau cheiro e, francamente, ela estava segura de que eles poderiam conseguir algum emprego se realmente quisessem. Senhor, eu queria ajudar, mas eu mesma sou uma mulher pobre. Tudo que tenho são algumas fatias de pão, mas receberia um hóspede importante esta noite e planejava servir isso a ele. Sim, senhora, entendo. De qualquer maneira, obrigado, respondeu o homem. O pobre homem colocou o braço em volta dos ombros da mulher e os dois se dirigiram para a saída. Ao vê-los saindo, Ruth sentiu um forte pulsar em seu coração. Senhor, espere! O casal parou e voltou à medida que Ruth corria para eles e os alcançava na rua. Olhem, querem aceitar este lanche? Conseguiria algo para servir ao meu convidado, dizia Ruth, enquanto estendia a mão com o pacote do lanche. Obrigado, senhora. Muito obrigado. Obrigada, disse a mulher. Foi aí que Ruth pôde perceber que a mulher tremia de frio. Sabe, tenho outro casaco em minha casa. Tome este, ofereceu Ruth. Ela desabotoou o próprio casaco e o colocou sobre os ombros da mulher. Sorrindo, voltou a caminho de casa, sem casaco e sem nada para servir ao seu convidado. Obrigado, senhora. Muito obrigado, despediu-se agradecido o casal. Ruth estava tremendo de frio quando chegou à porta de casa. Agora não tinha nada para oferecer ao senhor. Procurou a chave rapidamente na bolsa
enquanto notava outra carta na caixa de correio. Que raro! O carteiro nunca vem 2 vezes no mesmo dia, pensou. Ela então apanhou a carta e a abriu. A mensagem dizia: Querida Ruth, foi bom vê-la novamente. Obrigado pelo delicioso lanche e pelo esplêndido casaco. Com amor, Jesus. O ar estava muito frio, porém, mesmo sem se agasalhar ainda, Ruth nem percebeu. Meus amigos, agradecendo a generosa audiência, nos despedimos com votos de muita paz. Assim, meus amigos, meus irmãos, chegamos ao final do nosso programa, muito agradecidos pela sua atenção e desejando uma semana de muita saúde, muita alegria, felicidade, muita paz. Nossa Saruí, por favor, para as suas despedidas. Também para agradecer a audiência, o carinho, a atenção e desejar a todos muita paz nessa semana que se inicia. Então até a próxima semana, neste horário, se Deus quiser. Pela Rádio Rio de Janeiro, o Instituto de Cultura Espírita do Brasil apresentou Cultura Espírita.